Aos poucos, ela, essa humilde camponesa, encontra na figura feia e agressiva da fera o despertar do amor, aceitando desposá-lo, o que, magicamente, faz dele um príncipe. Então, a entrada do amor causa todo um plot twist na trama. Podemos dizer, tal qual Lacan mesmo dá relevo em O Avesso da Psicanálise, que a entrada do amor permite a passagem ao novo discurso. É a partir do amor, daquilo que dele se faz rasura, ranhura, que algo se escreve, fazendo assim, da inscrição do impossível, um laço entre os seres falantes, que não é outra coisa senão um laço discursivo. É daquilo que cessa de se escrever da contingência de um encontro amoroso que os falantes, com signos de amor, fazem laços inconscientes, encontrando aí uma miragem, ilusão de que a relação sexual possa existir. É bem verdade que a Bella Monroe, referência da mulher em escala planetária, não é de toda dócil. Tampouco há em Monroe uma tentativa de salvar o pai. Como aponta Arpan, um dos textos de referência, né, em sua hipótese de psicose, Marilyn paga com sua carne o empuxo em fazer-se a mulher, à exceção, dando consistência imaginária ao corpo através da construção frágil mediada pelo olhar do outro. Um corpo que cai, que vacila a todo instante, já que a crença de o ter não apresenta êxito, uma estabilização duradoura. Órfã, com a parca inscrição do desejo do outro sobre ela, sobretudo no começo da sua história, Monroe encontra, do vazio que ela habita, a forma de um corpo ao perceber-se olhada, fabricando uma mulher, fundada em um jeito de corpo, em um jeito de andar, que marca toda a história do cinema. Se quando do anúncio do casamento de Monroe com Arthur Miller encontramos a frase "a cabeça encontra o corpo", antevimos que é justamente esse corpo que Monroe tenta atar. Em uma entrevista, Marilyn relata que Miller, ao conhecê-la, a conheceu chorando. E ela diz: "Ele viu em mim humanidade." Da ambição loura da mulher fatal e voluptuosa à fragilidade do exílio do ser falante, poetizado no encontro. Miller, intelectual e dramaturgo americano, que também apresenta em sua história, relatada em sua biografia, um sentimento de abandono e certo isolamento, fala que, ao encontrá-la, sente, frase dele, o choque de sentir a corrente elétrica, uma sensação tão incoerente com a evidente tristeza de Marilyn em meio ao glamour do lugar, à tecnologia e à confusão de uma nova cena sendo filmada. Para além da imagem um tanto vulgarizada para a década de 50, apreende nela uma fragilidade que se converte em uma necessidade de salvar uma mulher. Afinal, como pensar um instante de ver decorrente da contingência do encontro entre Marilyn e Miller? O que cessa de se escrever da contingência, miragem, ilusão da relação sexual, ao necessário que comanda todo o drama do amor, como aquilo que não cessa de se escrever. Se há uns, não dois, podemos dizer que há aí dois encontros, duas contingências, duas inscrições. Não há relação sexual. Foi pautado nesse enigma que o trabalho do cartel encontrou alguns pontos cardeais, né? Para que possa surgir as construções singulares de cada um dos cartelizantes. Como vocês poderão acompanhar a seguir, questões que tocam a ética do encontro, a admiração entre o enigma e a perversão, a câmara vazia da frágil sustentação no olhar e a questão sobre o saber e o amor, dão as veredas das produções provocadas por essa conversação. Bom, então vou passar a palavra diretamente a Milena Nadier, seguida de Raquel, depois Saulo e Felipe. Bom, Milena. Olá, boa noite. Pois bem, sem muitas delongas, agradeço, né, pela
pela oportunidade de trabalhar o tema. Acho que o trabalho em cartel é sempre um convite profícuo, para dizer o mínimo. Mas então, como o Rogério falou, me capturei por uma ética do encontro, como uma questão. No texto proposto, né, para a atividade da biblioteca, em Encontro do Impossível ao Contingente, Navô comenta que a comédia do amor se converte em drama quando os enamorados esquecem daquilo que ele optou por chamar ética do encontro. Mas me pergunto, o que é que seria isso mesmo? Como pensar em uma ética desse breve instante de ver ou saber? Caldas nos lembra, com Lacan, que todo encontro, né, se a gente lê com ele, é lido segundo a lógica instaurada pelo encontro primordial com a língua. Encontrar a felicidade, então, dependerá da posição subjetiva diante da maldição do sexo. Temos nisso uma chave para pensar o que um sujeito pode ou não fazer com a repetição e o retorno do real. Ele pode encontrar o mesmo para fazer igual ou diferente, viver o mesmo de novo, ou viver o novo mais uma vez, subjetivar o imprevisto com as mesmas leis ou inventar variações novas para elas. Assim, no instante de ver do encontro, o sujeito é, em tese, sempre feliz. Trata-se de um ponto zero, que se abre a alternativas. Bem, se é assim, poderíamos pensar então que a ética concernente ao encontro estaria mais na escolha feita diante desse ponto zero, ali instaurado. Apenas não parece ser somente isso. Afinal, Navô está advertido sobre o drama do amor, algo que parece estar em um tempo posterior à felicidade do encontro. De minha parte, imagino que a pista para acompanhá-lo na proposição dessa ética está em uma das aulas do Seminário 20. Nela, um pouco antes de falar sobre destino e drama do amor, esse mesmo tema escolhido ali por Navô, Lacan menciona que encarnou a contingência no para de não se inscrever. Pois, de acordo com ele, aí não há outra coisa senão encontro, o encontro no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço de seu exílio na relação sexual. Talvez, então, dizer de uma ética do encontro seria dizer de como o falacer responderá frente à sua constituição estrutural de solidão, ou ainda dizer das consequências que este consegue extrair do encontro com a inexistência da relação sexual, e de como lida com a promessa que não se cumpre, ou seja, de como faz amor e felicidade a partir de um discurso que não seja semblante alheio ao real. Merlin e Arthur. Muitos encontros, ou apenas 2 primeiros, esqueceram da ética do encontro, ou escolheram diferente. Bem, o que cada um fez daquela contingência também me soa difícil precisar, apesar das extensivas narrativas sobre o casal. Sinto-me aqui como os escafandristas e os sábios de Chico Buarque em Futuros Amantes. Aqueles que viriam a explorar sua casa, seu quarto, suas coisas, sua alma, desvãos, sábios que em vão tentarão decifrar o eco de antigas palavras, fragmentos de cartas, poemas, mentiras, retratos, vestígios de uma estranha civilização. É isso. Passou a Raquel, então. Boa noite, pessoal. Luiz, eu te enviei o texto. Como ele tem um jogo de palavras, eu acho que fica mais interessante se a gente pudesse projetar. Tu consegue projetar? Beleza. Vamos lá. Admirável. As histórias de amor, assim como os contos de fada nos assinalaram, começam como era uma vez.
Era uma vez uma bela menina sem corpo, sem alma, sem nome e sem uma tecelagem que tivesse a capacidade de produzir uma trama para unir todos esses fios em um só tecido. Havia também uma fera, com uma feroz produção que se fazia através de capturar cenas e contar histórias. Mas um belo dia se fez o gesto. E do vazio surgiu Merlin, porque esse não era o nome dela. E de um sopro, de uma saia, se fez Momo. Mas permanecia vagando no vazio. Não havia consistência. E o amor seria capaz de lidar? E assim foram tantos. A mulher para ser admirada. Apenas o amor pelo olhar poderia tentar sustentar essa mulher em queda livre. Arthur tinha a capacidade de capturar olhares. Que incrível. Mas o que era incrível para ela, que não tinha nem corpo, nem alma, nem nome. Será que esse leria o que faltava a essa estrela? Ou sua luz ofuscaria? Ou a luz de Arthur ofuscaria a estrela? A luz de Arthur ofuscaria ele mesmo? Parecia que a luz da estrela era ultravioleta para ela mesma. Nunca se enxergava. Produzia efeito em todos, mas não era enxergada por si. E esse vazio, essa inconsistência, foi o que insistiu, levando o amor, quase que de imediato, ao necessário, ao seu drama. Era uma vez um amor natimorto, porque não tinha recursos para plantar, regar, quiçá germinar. Pois se fundou na mirada, naquilo de mais frágil que um laço pode ter. De um lado, alguém perguntando por um enigma. De outro, a mulher admirável, se fazendo de resposta, quando na verdade só habitava o vazio. Bom. Vocês vão seguir com... Obrigado, Raquel, Milena. Felipe Sampaio, depois Saulo, não é isso? Onde está Felipe? Estou aqui, Rogério, 1 minuto. Acho que a gente passa para Saulo e depois para Felipe, pode ser? Ou Felipe ainda... Mas Porque tem outras pessoas para apresentar também, né? Para a gente não tomar... temos... Saulo, depois a gente passa então para Felipe. Invertemos um pouco a ordem. Certinho. Olá, pessoal, boa noite. Eu recortei um pouco dentro do tema do encontro, da contingência nesse casal, a questão do saber. Chamei o texto de o saber depois do frame. Parto da provocação de Lacan acerca do encontro amoroso, a saber, a de que, um dia, ao acaso, os enamorados não desejaram não saber demais. A pergunta que se impôs após as discussões no cartel a respeito do meu querer saber demais foi a de investigar de que tipo de saber estamos falando quando do momento do encontro na relação amorosa. Isso exige alguns apontamentos acerca da linguagem, do ser falante e do corpo. A linguagem é feita de a língua, diz Lacan, e todo o trabalho dela é a tentativa de produzir um saber sobre os efeitos de a língua, quais sejam os afetos.
Produzir um saber sobre estes efeitos nos leva a uma definição de saber primeiro como enigma, depois como aquilo que se articula, S1, S2. No entanto, de que saber se trata no instante do encontro amoroso, se tomarmos como premissa base a ideia de que no apaixonamento a relação sexual para de não se inscrever? A indicação de Lacan é de que a relação sexual para de não se inscrever somente pela via de uma miragem. Podemos dizer também de uma imagem. É pela via do frame que se dá a tal da paixão fulgurante. Mas não é somente pela captura imaginária que nos apaixonamos. A primeira vez que Arthur Miller avista Monroe, ela está no centro das atenções de uma festa, quando ainda não era famosa. Arthur Miller diz que ela parecia ridiculamente provocativa, porque seu vestido estava grudado de uma forma descarada. Esse é o frame de Miller, o imprint, a cena que o capturou, mas que, segundo Vieira, não se esgota em si mesma. É preciso qualquer coisa que se articule de a mais. É o que Arpan parece nos apontar quando aproxima a história de orfandade do pai de Miller, a de Marilyn, indagando se não se tratava, para Miller, de sustentar o pai através da figura de a mulher. Assim, o que articulou-se para além da imagem de Marilyn no centro das atenções com o vestido colado no corpo, imagem nada original, diga-se, foi, no dizer do próprio Miller, algo semelhante a uma esperança, que havia articulado algo secreto. Junto a Lacan, podemos dizer que este algo secreto, enunciado pelo dramaturgo, é o afeto que resta enigmático, que se articula com a presença de a língua, fazendo referência ao saber inconsciente, sempre mais além do que pode ser dito. Temos, então, que o saber em jogo, no instante do encontro amoroso, coaduna uma imagem, um tanto genérica, que, todavia, remete à opacidade própria de um saber sobre a língua, sendo esta o encarne no parceiro dos afetos, sintomas e da marca do exílio da relação sexual. Nesse sentido, o saber do encontro é aquilo que se articula não como cadeia de significantes, mas por aquilo que, sendo efeito de a língua, o significante é convocado a fazer signo. A paixão adquire sua fulgurância pelo encontro do que aquilo no outro lhe pontua como S1, como traço, e que lhe faz sujeito. Joia, obrigado, Saulo. Vocês estão vendo, não sei se vocês estão acompanhando, qual é a sensação que vocês estão tendo, mas eu acho que está tendo um efeito curioso, que é como um sedimento, cada texto vai se somando um pouco ao outro, numa superposição, e como peças que vão se superpondo. Vamos seguir. Felipe? Boa noite, pessoal. Eu peço desculpas. Eu tive um imprevisto e tenho a impressão de que eu entrei na hora que fui chamado. Mas, bom, eu dei o título ao meu texto de A Câmara Vazia. Lendo sobre Marilyn Monroe, buscando o que poderia haver de contingência no seu encontro com Arthur Miller, me ocorreu algo que Bardes fala no início de seu livro A Câmara Clara. Ao relatar o encontro que teve com a imagem do irmão de Napoleão, ele diz: esses são os olhos que viram o imperador. Ao me recordar dessa passagem, me pergunto de imediato o que via os olhos de Marilyn, sobretudo no momento em que era olhada. Em Parejas Célebres, Laços Inconscientes, vimos que ao ir à praia e se deparar com o olhar daqueles que haviam em seu traje de banho, Marilyn disse que se via entre, abre aspas, Norma Jean, do orfanato, que não pertencia a nada, e uma outra que ignorava seu nome, mas que sabia seu lugar. Saber o lugar que se ocupa pressupõe um corpo que Marilyn só tem algum acesso quando se vê olhada. É nesse instante que ela faz esse corpo e a todo momento sai fora, como vai dizer Lacan no Seminário 23. Essa me parece ser uma possível contingência dos encontros de Marilyn, a possibilidade de reconhecer alguma forma no seu corpo.
Ela experimentou o puro e simples olhar do outro, experimentou o clique de uma câmera, experimentou a pretensa subversão desses instantes ao ser filmado, mas o que insistiu, para além desses instantes, foi um algo disforme. Sim. Obrigado, Felipe. A todos, né, do cartel. E aqui eu vou fazer pequenos comentários no intervalo entre um cartel e outro. A gente pode destacar alguns elementos que cada texto, cada produção pode trazer um pouco à luz. A ideia da ética do encontro, que Milena traz de uma forma muito bacana, quando acentua, né, o que há de ponto zero de repetição nessa ética do encontro e o que cada um desse casal, dos vários e milhões de casais, podem fazer com isso que acontece. E acontece como? Isso fica mais nítido no texto da Raquel, quando ela mostra da miragem, da mirada, da admirada. E que no caso aqui desse casal, Merlo e Arthur, a ideia de a mulher, de como a mulher é uma resposta ao enigma, tanto para ela quanto para Arthur. Eu acho que tem algo muito interessante nisso que você pode trazer, Raquel, nessa passagem do seu texto, de que é uma resposta ao enigma para ambos. Pelo menos assim ficou para mim como algo interessante. E que é a palavra-chave do texto do Saulo, enigma. É isso que faz com que algo dessa contingência tem que ver com o saber. Um saber naturalmente inconsciente, intraduzível e que nenhum dos dois fazem muito conta do que é, a não ser pelas beiradas, pelas associações, e que cada um vai poder dar conta disso na sua vida, na sua análise. É um pouco do que a imagem do cartaz dessa noite trouxe, quando a gente tem ali dois espelhos, algo narcísico, mas que não é só narcisismo de que se trata esse encontro. Há algo de esgoto, de ralo, de sujeira ali envolvido, e que me parece que está cernido nisso que também Felipe pôde falar muito bem no final. Eu gostei muito, Felipe, da sua ideia da câmara vazia, porque, do fundo, a gente está falando de algo que, de fato, é esvaziado de sentido, de história, de narrativa, mas sim desse encontro traumático que em cada um ressoou e que nesse encontro dos dois vai ressoar e que cada um vai fazer disso é o drama amoroso que o nosso colega Pierre Nouveau nos conta. Fico aqui, passo a palavra para o próximo cartel, que está com Alessia Fontanelli com mais um Salvador Dalí e Gala. Oiê, boa noite, gente. Bom, me encarregaram aqui de ficar com as palavras sobre esse cartel que a gente nomenclaturou aí como o que se escreve entre o louco e o anjo. Foi muito interessante fazer parte do cartel, né? Tendo aí a Alessia como mais um, o Wilker, a Gi, a Grazi. A gente compartilhou bastante coisa e no final a gente decidiu fazer um texto com várias mãos, né? Fizemos aí uma operação de redução com todas as coisas que foram sendo depositadas, né? E para tentar ilustrar um pouco dessa extravagância, né, dessa parceria, a Gi montou aí uma apresentação de slides que eu acho que o Luiz pode compartilhar enquanto eu leio o texto. Tá tudo certo aí, Luiz? Então, quando ele começar a compartilhar os slides, eu começo a leitura do Luiz, texto. você está sem Joia. isso, no microfone. Fábio, me confirme, você me enviou por e-mail ou no WhatsApp? Eu que enviei, Luiz, por e-mail. Gi, Se você quiser também, assim, se liberar aqui, eu posso também compartilhar, tanto faz. Só um momentinho, um tempinho aqui de eu abrir. Já está aqui. A apresentação, não é isso, Fábio? acho que foi isso, né, Gi? Oi? O título do e-mail é apresentação? Não, o título Apresentação do em e-mail é da PowerPoint. Liga. Aí os arquivos são a apresentação da Liga. Pronto. Eu já estou abrindo aqui, gente. Vocês vão ver fotos bem legais. Extravagantes. É sim. Só um momentinho que eu vou colocar em
em modo de exibição. Ok. Sim. Agora vocês veem a tela inteira, não é isso? Sim. Muito bem. E Pode seguir, Fábio. vamos lá, gente. O que se escreve entre o louco e o anjo? Em tempos de arranjos extravagantes e corpos cada vez mais ausentes, que lugar tem o amor? Se a relação sexual não pode se escrever, o amor ao menos pode vir supri-la? Lacan esclarece que o amor permite inscrever o gozo na parceria amorosa. O encontro é um instante, um lapso em que um se percebe fisgado por outro um. Na arte de Breton, temos a presença de um feminino silencioso e misterioso. Há um encantamento na mulher que se apresenta como um mistério e no silêncio, como se houvesse um traço de luz, um traço que fisga, que causa alguma coisa que não se sabe. O que é esse encontro? O que sustenta as parcerias amorosas? No inconsciente, não sabemos o que mantém o laço amoroso. Não sabemos o que amamos no outro. Nessa direção, nos interessa interrogar sobre a parceria do pintor Salvador Dalí e Gala. Indicações que ela nos oferece sobre a experiência desse outro gozo indistinguível que se chama amor. As parcerias sintomáticas são uma chave para entender algo do falacer. E vamos ver isso no enlaçamento entre Salvador e Gala Dalí. Gala foi sua única mulher na vida amorosa e sexual. Ela foi o epicentro da vida dele, de modo que toda sua obra se ordena ao redor dela. Foi amor à primeira vista para ambos. Nesse encontro, ela se depara com um jovem extremamente alto, um menino desamparado que, paradoxalmente, lhe transmite a sensação de estar protegida. Nesse momento que se conhecem, Dalí não é o célebre pintor ainda. Gala sabia descobrir os gênios ainda brotando. Foi assim com Éluard, seu primeiro marido, poeta francês, e depois com Salvador. De fato, os melhores trabalhos de Dalí surgem após sua relação com Gala. Russa de origem, era uma mulher culta. 10 anos mais velha que Dalí, mãe da pequena Cecília, casada com Éluard e com constantes amantes. Essa paixão por Dalí fez com que abandonasse a sua vida de então e seguisse sendo a única de um único homem. Gala é uma mulher de humor instável, que se deprime e se angustia. É sombria, imprevisível, enigmática. É sonhadora e ambiciosa. O amor se revela para ela como um remédio contra suas tendências depressivas. Diz: para mim, o essencial é o amor e o centro de gravidade de minha vitalidade e do meu cérebro. E também tinha um pânico da separação, e essa angústia de abandono a persegue desde muito cedo. Isso faz com que tenha um fervor quase religioso por seu homem. Essa exaltação já estava presente em seu primeiro marido. Dava segurança a ele e, em troca, recebia sua proteção. Com Dalí, essa devoção alcança seu ponto culminante. Ela se converte na representante, assessora e modelo de Dalí. Fica do seu lado enquanto pinta, lendo em voz alta ou simplesmente o fazendo companhia. Sem emitir palavras, também está com ele durante as entrevistas que concede. Ama apaixonadamente ser dominado por Gala. Ele se declara 100% fiel a ela. Gala não consegue ser uma mãe para sua filha, mas o é para os seus maridos. E é justamente esse aspecto maternal que atrai Salvador. Ele gostava de dizer que encontrou nela a substituta perfeita de seus amores edípicos. No primeiro encontro sexual dos dois, Salvador se unta com uma mistura líquida preparada por ele mesmo a partir de excrementos de cabra e sangue. Ele acha que é o mais poderoso afrodisíaco que pode conhecer. Dalí se manteve virgem até conhecer Gala, aos 25 anos. Até então, não conhecia o ato sexual. Lhe parecia uma grande violência. Ele tinha medo de mulheres e de relações íntimas,
ao ponto de dizerem que Gala era a única mulher que podia tocá-lo. Os 8 anos de análise permitem que Dalí associe sua dimensão sintomática, exibicionismo, hábitos extravagantes, bigodes inimitáveis, às coordenadas de sua chegada ao mundo. Seu irmão, nascido 3 anos antes dele e chamado Salvador Galo, em homenagem a seu avô paterno, afetado de paranoia, morre de uma complicação gastroenterítica. Salvador se refere a ele deste modo: meu irmão foi um primeiro ensaio de mim mesmo. Constata que o fantasma do irmão morto sempre o atormentou, sempre o considerou um competidor. Meus pais sempre falaram do outro e eu sempre tive que mostrar que estava vivo. Seria Dalí assombrado pelo fantasma de uma mãe louva-a-Deus, que teria chupado e devorado seu pênis? E, em decorrência disso, a prática da masturbação? O fato é que Gala se decepcionou rapidamente devido à sua preferência pela masturbação, em detrimento do ato sexual. Isso a conduziu a buscar compensação com outros homens. Já mais velha, se insinuou inclusive para o filho de seu antigo amante, que a rechaçou. Mas isso não foi motivo para a separação desse casal. Eles viviam em simbiose. Gala trata Dalí como uma parte de si mesma. Volta toda a sua energia em mimá-lo e protegê-lo. Vela especialmente por sua concentração como artista. Dalí anda sempre exuberante, com, por exemplo, cabelo enorme, gravata desproporcionalmente grande e uma capa que ia até os pés. E Gala sempre em segundo plano, em silêncio, na sombra. Extrai dela sua força para existir e a chama de seu anjo do equilíbrio. Dalí não tem desejo de ter filhos, quer permanecer como o filho rei. E quanto mais idealiza Gala, mais perde erotismo em sua relação. A venera em posição de uma mãe ideal. A morte de Gala, 7 anos antes da sua, coloca o artista em profunda depressão. O seu analista classifica esse quadro como um paralelismo com os bebês que, brutalmente separados das suas mães, se deixam morrer de desesperança. Dalí ficou profundamente deprimido e desorientado, perdendo toda a vontade de viver. Recusava-se a comer, ficando desidratado. Teve de ser alimentado por uma sonda nasal. Em 23 de janeiro de 89, enquanto assistia sua gravação favorita de Tristão e Isolda, morreu de insuficiência cardíaca em Figueres, com 84 anos. O que essa parceria improvável entre Salvador e Dalí nos sinaliza sobre o amor? Se no âmago da parceria está o muro da não relação sexual, como se estabelece o laço amoroso? A função do parceiro é proporcionar essa contingência de sair do autoerotismo, de sair dessa coisa gozosa de si mesmo para dirigir-se ao outro. No desencontro amoroso entre os sexos, eventualmente pode-se escrever a dimensão do amor. No que se pode discernir desse encontro que requer coragem, de um lado, o parceiro na forma de seu fetiche, em que o outro se reduz ao objeto A, do outro, o enigmático, o amor enodado no nível significante, na demanda de amor. O modo como, para cada um, se articula o desejo, o gozo e o amor é sempre singular. O amor não passa por nenhuma norma ou normalidade e depende do acaso. Depende, portanto, de um encontro contingente, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço de seu exílio. Não como sujeito, mas como falante do seu exílio da relação sexual. Cada vez que se crê estabelecer uma relação sexual, que você e seu parceiro fazem trata-se sempre de uma relação sintomática. Diante do irredutível da não-relação entre os sexos, a parceria é sempre sintomática. Por isso, toda essa confusão são 2 línguas, há o muro da linguagem aí na relação com o outro que é sempre grande outro. Independente de qual posição você está, frente à posição fálica, na relação amorosa, na parceria com o outro, tem sempre um em uma posição e o outro na outra. Mesmo que eventualmente se transite aí.
Aí se encontra a dimensão do impossível da relação sexual. A não relação sexual não cessa de não se escrever. Necessário é, para cada um, o que não cessa de se escrever do sintoma. E se constatamos o particular do sintoma, ele a cada vez nos remete à não relação sexual. Contingente do cessa de não se escrever. É o encontro com o gozo, no amor. Assim, para concluir, retornamos à nossa pergunta inicial. O que se escreve no encontro amoroso? O que do encontro de Salvador e Gala se escreve? Para responder o presente trabalho, teve como horizonte o que foi posto por Lacan, de que falar de amor é, em si mesmo, um gozo. O encontro de dois saberes inconscientes que sustentam o amor implica em um saber sob o pano de fundo de uma opacidade sexual. Assim, o que se escreve é sempre contingente e implica o real do corpo. Gala não produz um enigma a Dali, senão que ela encarna a própria mensagem, encarna a chave dos mistérios de sua existência. Dali, assim, cria Deus-mulher, fazendo existir a mulher na pessoa de Gala. Dali, dá ao mesmo tempo a consistência a um grande outro que pode obter em troca a consistência que lhe falta. Gala, por sua vez, em sua posição materna, se utiliza dos equivalentes fálicos para nomear seu ser de mulher e nutre em seu futuro gênio, fazendo dele um artista mundialmente reconhecido. Assim, a parceria se instala em cada um e cada um é o criador do outro. Para finalizar, gostaríamos de lançar algumas perguntas para discussão e que ressoam em nosso cartel. Seriam as obras de Dali o que se escreve da relação dele com Gala? Ele se serve da arte na tentativa de inscrever o amor? É possível falar de amor sem arte ou poesia? Há amor materializado nas telas surreais de Dali? Suas obras teriam um estatuto de cartas de amor? E é isso, gente. Obrigado aí por passar os slides, Luiz. E o texto é esse, já ficam aí as questões. Parabéns. Foi um texto da produção do cartel de vocês, né, Fábio? Foi uma produção coletiva de todo o cartel, né? Várias mãos. Muito, muito interessante acompanhar o percurso, né? Porque a mim, vou colocar de primeira assim, um pouco o que me chama a atenção, como pergunta para a gente retomar depois, é que a arte como produção, se a gente pode pensar sublimatória, não era suficiente para um artista como Dali. Há algo desse artista que precisou desta mulher, vamos dizer, na maneira como ele a constituiu. E tal como ela o constituiu. É muito interessante essa parceria, porque os dois buscam um no outro uma consistência gigantesca, né? Os produtos estão aí, a gente está com eles até hoje. Eu vou dar seguimento, gente. Nosso próximo cartel é sobre um casal famoso na psicanálise, Nora Joyce e James Joyce. Marcelo Magnelli é o mais um. Eu passo a palavra a vocês. Oi, boa noite. Obrigado pelo convite, Luiz, colegas. Nosso cartel, então, é composto por Graziela Vasconcelos, Liliane Salles, Nelson Mateus e eu, e tivemos como parceria extraordinária, justamente como você disse, uma das parcerias sobre as quais mais se escreveu e que mais se escreveram também ao longo da vida, né? James Joyce e a Nora Barnacle. Então, mas é interessante que se as correspondências amorosas e até pornográficas de Joyce para Nora, elas pululam pela internet, pelos livros, até onde a gente está sabendo, as cartas de retorno de Nora a Joyce ainda não foram publicadas, pelo menos do que a gente conseguiu recensear, né? E nem sabemos se eventualmente vão ser um dia, né? Só na década de 50 do século passado, digamos, Stanislaus Joyce, o irmão de Joyce, que era responsável por sua obra, terminou por liberar justamente as últimas cartas que ainda não haviam sido publicadas. Então, vamos passar a esse casal da orelha e da luva.
né? Joyce, então, e Nora, a gente poderia pensar como, digamos, a parceria de Joyce e Nora como uma parceria, como um artifício, né? Foi num dia de verão, em 1904, que se deu o encontro. James Augustine Aloysius Joyce, 22 anos, flanava pelas ruas de Dublin quando percebe uma jovem com um caminhar elegante. Com seu olho míope, ele para as suas orelhas em Nora Barnacle, pelo grande desembaraço com o qual ela o responde, né? E que permite a continuidade dessa conversa. Algo nesse encontro toca o mais íntimo de Joyce. Na contingência, algo do gozo, que não cessa de não se escrever, no espaço de um instante, cessa de não se escrever. A cessação da não escritura, da não relação sexual, parece inscrever, faz crer que ela existe. A fantasmática neurótica aponta para essa crença, apagando o efeito de acontecimento de corpo. Com isso, o neurótico adormece na história de amor, consumindo o próprio do amor. E esse próprio é o exílio do falacer, do impossível de fazer dois do um. Por isso, cada amor é sempre singular, como nos disse Navot. O encontro de Joyce e Nora não foi do tipo neurótico. Permaneceu o enigma da enunciação que ele não conseguia elucidar. O exílio, então, permanece. Inclusive, passam a morar juntos quando fogem e se autoexilam na Itália. Quando Lacan nos diz que Nora não serve para nada, salvo que o ajusta, né, que o enlaça, aponta para uma parceria onde o falo simbólico não está em jogo. Não se trata do seu valor de significação. Diante de uma fervefum original, a carência paterna em Joyce o convocou a tornar-se o artífice que deverá forjar a consciência incriada de sua raça. Ou seja, Joyce é o artesão que cria, sob medida, artifícios para estar no mundo, assim como Dédalus, que é o sobrenome de Stephen Dedalus, que é o alter ego de Joyce em boa parte dos seus livros. Assim como o personagem Dédalus criou as asas para ele, né? Foi o artífice das asas para ele e seu filho Ícaro saírem da ilha de Creta. A identificação aos ideais jesuítas parece-me que foi o artifício inicial. Ele era estabilizador na infância de Joyce e que cai por terra com a irrupção do gozo corporal na adolescência. Joyce é acusado de herege como Byron na cena da surra na Rua do Jones. Ele tenta erigir, então, outro artifício, que ele vai citar como um quebra-mar de ordem e elegância, e um autocontrole corporal, mas que a maré sórdida da vida, entre aspas, e os tumultos orgíacos, também entre aspas, fazem com que essas barragens, esse quebra-mar, seja ultrapassado. Com isso, surgem na adolescência de Joyce desestabilizações, com insônia, desarticulação de ideias e palavras autoimpostas. As caminhadas erráticas pela cidade são tentativas de Joyce para um tratamento, né? E é justamente numa dessas caminhadas que encontra Nora. As epifanias ocorrem também nessas caminhadas, efeito da interpenetração entre real e simbólico. O artista vai seguir por uma via herética, não mais santa, e comportará uma estética própria, onde vai constituir o ego como artifício, através de um corpo. Nora, para Joyce, parece-me mais um artifício para manter unido real, simbólico e imaginário. Sua parceria extraordinária é comparável apenas à sua escrita. Fabian Chetman, no seu livro Philip Dick com Jacques Lacan, busca comparar a Nora Luva Santome com as Mulheres Alma de Philip Dick, destacando a diferença de anodamento em jogo, o que justificaria, inclusive, o fato de que Nora é a única para Joyce. O ego
não toca o real do imaginário corporal, mas apenas real e simbólico. A proposta de Nora Luva Santom de Shetman se apresenta como um segundo anodamento santomático, porque repara no exato local do lápis do nó, em relação com o ego. Um nó no formato de orelha, que modela e ajusta o enodamento do ego com o real do imaginário corporal, diz Shetman. Nora, então, é insubstituível, porque não há outra que se encaixe em seu santome como ela. Passamos, então, agora aos colegas Graziela Vasconcelos, na sequência Liliane Salles e depois Nelson Mateus. Joia, vamos começar. Boa noite. Meu texto é Joyce e Nora, do improvável à existência da relação sexual. Se homens e mulheres se constituem de modos distintos, seguindo Freud, isso se dá em razão da relação que cada um tem com o falo, por consequência, com a noção de castração, ou seja, com a ordem simbólica. Isso já nos permite entrever que há algo de um não encontro entre o ser homem e o ser mulher. Lacan, ao avançar, irá nos dizer que essas posições são efeitos de linguagem. E como em cada sujeito a linguagem incide de um modo, as fantasias e modos de gozo são também distintos. Portanto, não haveria entre um e outro a possibilidade de um encontro, mas, precisamente, há encontro. E o que não cessa de não se escrever, contingencialmente e ilusoriamente, cessa de não se escrever, e assim se inscreve. As parcerias, os laços que portam os traços do inconsciente, são materiais carregados de complexidade e de difícil elucidação. O que fazer quando há tanto a ser dito, a ser escrito, e não há espaço bastante para comportar algo de tamanha grandeza? Como articular, enodar, entrelaçar, tramar, amar em um espaço tão exíguo que poderia se chamar instante? Ocorre que é apenas no espaço-tempo de um lapso que tudo pode ser dito, ainda que o dizer que lhe vai por detrás escondido não possa, na maioria dos casos, ser lido. Um encontro, sintomas e afetos pronunciados sem palavras, e uma parceria improvável se faz. De um lado, Nora Bernacchi, nomeada assassina de homens, mulher simples, provinciana, rude, nada intelectual. Mas não por isso, diria dela, acessível, dependente e submissa. Do outro, ele, James Joyce, um escritor errático, herege, obsceno. Fez o próprio nome, ou o nome próprio, o ego, por meio de sua escrita. Mas ainda assim claudica. Há algo de uma soltura do imaginário que precisa ser reparado. Nora encontra nele aquele que não morre de amores por ela. Ao contrário, faz dela objeto dejeto. Deprecia, mas sem jamais poder prescindir de sua presença, de sua existência. Joyce encontra nela a diferença, talvez a queda da mulher ideal, ao invés de uma idealização, nos termos do amor cortês, uma crueza de um gozo não velado, mas precisamente nela e por meio dela localizado. Mas Nora é muito mais e faz função
de sintoma no enodamento de Joyce. É ela que, como uma luva ao avesso, pode serrar, ajustar, dar consistência a esse corpo, ao real do corpo, o real no imaginário, que o ego santoma não repara. Sobre essa parceria improvável, Lacan vai nos dizer que se trata mesmo de uma relação sexual, ainda que tenha sido ele mesmo a enunciar que a relação sexual não existe. É que Joyce parece crer e convoca Nora a uma posição de fazer o impossível da relação sexual existir. De que forma Joyce nos aponta sua crença nessa existência? Sem percorrer o longo percurso necessário a tal elucidação teórica, recorro às cartas por ele escritas a Nora, que nos dão algumas coordenadas. Cito: em breve meu corpo vai penetrar no teu. Oxalá minha alma o pudesse também. Ser alimentado com teu sangue, dormir na quente penumbra secreta de teu corpo. Um outro trecho. Puxa vida, Nora, precisas procurar corresponder à tua reputação e deixar de ser a garota curiosa de Galway que és, para te tornares uma mulher completa, feliz e amorosa. Enfeita teu corpo para mim, caríssima. Lembras dos 3 adjetivos que usei em Os Mortos, falando sobre seu corpo. São estes: musical e estranho e perfumado. Bom, Joyce faz existir a relação sexual ao construir o corpo de Nora como uma obra, quando manifesta uma ilusão de fusão do seu corpo com o dela. De 2, um só se faz. Mas, apesar de ser convocada a uma comunhão plena com o corpo de Joyce, há em Nora algo que escapa irremediavelmente a ele. Nora é não toda para seu homem, e, ao mesmo tempo, é a única. Nos termos de Lacan, uma relação sexual bem esquisita. Obrigada. Obrigado, Graziela. Belo percurso. Liliane. Ei, gente, boa noite. Vamos lá. Meu título ficou Nora, Joyce e o seu saber fazer com a arte. Se, como nos ensinou Lacan, o amor é o que faz suplência à inexistência da relação sexual, isso significa que o amor toma seu elan a partir de um impossível, como afirma Pierre Navot, onde de um lado está a perversão masculina e do outro lado o enigma feminino. A parceria se dá por um esforço de poesia que pede coragem, coragem que leva a um encontro de sintomas e afetos. O primeiro encontro de James Joyce e Nora Barnacle se fez de maneira despretensiosa, com seus olhos míopes. Joyce vem a descobrir a mulher essencial para a sua arte. Nora, uma mulher jovem, de silhueta elegante, ereta, cabelos castanhos e olhos azuis, de olhar translúcido e adoravelmente ignorante. Quando ele se aproximou dela, ela lhe respondeu confiante para incentivá-lo a continuar falando e pôr o seu sotaque cantante. Ele sabia que ela vinha de Galway. Esse destaque da beleza de Nora e de seu sotaque cantante está no texto da Dalila Arpan. A orelha e a luva, Nora entre os seus olhos, ouvidos e, por fim, mãos que o masturba no primeiro encontro do casal. É então capturado imediatamente pelos elementos olhar e voz. Desde o início da sua escrita, Joyce desejava ser um artista e fazer um nome como forma de
compensar o pai que nunca lhe serviu como função. Um modo de sustentar uma imagem, seu ego, como função muito particular, passa pela sua arte, sua escrita e também o seu desejo em se tornar músico. Seu livro Música de Câmara tinha a pretensão de que seus poemas fossem musicados. Nora, em desabafo, escreve para sua irmã e se queixa de viver com um homem débil, que os leva a uma ruína financeira, pois sua escrita é obscena e fora de sentido. Gostaria mesmo de ter se casado com um músico. Então, Joyce lhe escreve uma carta a Nora e descreve seu corpo como musical, estranho e perfumado. A musicalidade está na escrita de Joyce e podemos pensar que a relação do casal passa pela sonoridade. Dalila destaca seu acento, que alguns qualificam de refinado, sutil e aristocrático, tem um encanto de uma cadência lírica, de uma entonação musical. Ao longo da convivência, seguem o ritmo da sua secreta harmonia tonal. Lacan se interessa pela particular relação de Joyce e Nora e diz: é uma estranha relação sexual. Se há symptôme, há relação, por mais estranha que seja. Nora lhe cai como uma luva, onde pode vestir-se tanto da mão direita como da esquerda. Escreve sempre com ela por perto, necessita do seu olhar sobre ele. Mesmo a depreciando por vezes, faz de Nora sua mulher eleita, única. A relação com sua mulher tem uma função estabilizadora? Pela primeira vez depois de 5 anos de relação, Joyce volta a Dublin e se desestabiliza na ausência da esposa. Passa-lhe a escrever passagens dos seus fantasmas eróticos e suspeita de infidelidade de Nora. De maneira delirante, passa a acreditar que Nora o traíra com seu amigo nos dias em que não estava com ele logo que se conheceram. Passa a responsabilizá-la em cartas agressivas e ela nunca o responde. Joyce vai ao encontro de um antigo amigo e fala do que o perturba nesse momento. Seu amigo Birne lhe diz que essa história de um envolvimento de Nora com outro homem é uma enorme mentira, uma intriga para prejudicar o casal. Joyce se sente aliviado, escreve a Nora uma carta amorosa, lhe transcreve um dos seus poemas escritos antes de conhecê-la. E ela, finalmente, o responde dessa vez e aponta que havia lido o fragmento de Música de Câmara. Se reconciliam e reforçam esse ponto de estofo que laça o casal, a saber, a paixão de ambos pela música. Dalila conclui: tanto sua mulher como sua escrita haviam permitido sujeitar o nó que falhou para remediá-lo. E o neto do casal, que também se chamava Stephen, como o personagem, diz que, sem ela, ele não teria sido nada, não teria escrito nenhum dos seus livros. Lacan aponta que a escrita para Joyce funciona como um quarto nó, como symptôme, e que Joyce descrevia a si mesmo caminhando pela cidade com olhos e orelhas prontos para receber impressões, entre aspas. Nora o captura pelo olhar e por sua voz cantante e anima sua arte. Seria ela uma forma de suplência? Joia, Lili. Obrigado. Esse tema me chama muita atenção, tanto no texto, na fala de Marcelo, de Graziella, e na sua fala também, Lili, de como esse encontro faz um corpo, né? Assim, uma consistência assim, de corpo. E o corpo aqui não só imaginário, né? Mas um corpo de gozo também. Como esses encontros também parece que tem muito que ver com uma certa conformação de uma consistência corporal que não haveria se não houvesse essa contingência. Um comentário breve, porque eu acho que é interessante, é a luva. Vocês estão ouvindo muito essa referência à luva, Lacan menciona sobre isso, e é interessante lembrar que em inglês, que é a língua do Joyce, luva é uma palavra que contém amor, é glove.
Então, a luva porque é amor, vamos dizer assim, levar em conta essa dimensão da La Língua de Joyce, não é à toa que essa referência vem, não é só porque encaixa, porque tem algo de amor aí, parte do corpo. Né? Vamos seguindo. Bem, Nelson. interessante. Sim, obrigado, Luiz. A que serve Nora? Comecei me questionando se Nora seria um sintoma com TH para Joyce. Em caso de negativa, qual seria então sua função para ele? Que sua presença física tinha um efeito sobre ele, acredito que não há dúvidas sobre esse ponto. Assim inicio. Escrever a relação sexual é uma ilusão, uma miragem, que pode se dar no instante de um encontro. Uma ilusão, uma vez que a contingência flui, de imediato, para a necessidade, afastando aquilo que podemos chamar de amor do encontro que o fez nascer. Não é disso, porém, o que se trata na parceria de Joyce e Nora. Na aula em que Lacan se interroga se Joyce era louco, ele vai também levantar algumas questões sobre a parceria deste último com Nora, sua esposa. Abro aspas. Direi que essa parceria é coisa singular, que é uma relação sexual, ainda que eu diga que não há relação sexual, mas é uma relação sexual bem esquisita. Bem, se algo nos cai como a luva, como foi ressaltado agora, não podemos dispensar que a ideia que tal expressão traz, tão comum no cotidiano, aponta para o que se faz oportuno também, justo ali, naquele lugar. Então dizer, portanto, que Nora é para Joyce como a luva, como Lacan disse, uma luva virada ao avesso, fazendo uma referência a Kant, ele até brinca dizendo que Kant, na época de Kant a luva não tinha botão, porque se vira ao avesso, como já na época de Lacan, o botão fica por dentro. Então não caberia tão perfeitamente essa alusão. Enfim, voltando. Uma luva virada ao avesso, isto é, que lhe cai bem tanto no direito como no esquerdo, nos orienta a supor o lugar de consistência que era Nora para ele, ao mesmo tempo que marca um certo escamotear da diferença sexual. Nesse ponto, vale ressaltar que, mais do que cair como a luva, o importante mesmo é que Nora se ajusta, se assujeita a ele, dá seu contorno. Afirmar isso, porém, é afirmar que teria sido Nora um sintoma com TH. Para Joyce, abro aspas, você se tornou uma parte de mim, uma só carne, fecho aspas, diz Joyce a sua esposa. Barnacle, sobrenome de Nora, tem um duplo sentido e evoca também um gancho, ponto esse que não se passou despercebido para o pai de Joyce, que diz ao filho que essa mulher nunca o abandonará. Para que uma mulher seja um sintoma para um homem, é preciso que ela seja uma entre outras. Tal condição se dá por meio de um polo de tensão, onde essa mulher pertence de alguma forma a um outro homem qualquer. Nora era o único modelo para Joyce. Só havia ela para ele. No momento onde Nora se ausenta, Joyce se desestabiliza. Ele delira e a acusa de infidelidade. Escreve-lhe cartas ofensivas e só se acalma quando o amigo afirma para ele que um tal ponto relacionado à infidelidade de Nora era uma enorme mentira, como destacou Lily. Nora tem participação naquilo que Joyce estava inventando, sua escrita. Nora funciona como um elemento fundamental para a estabilização do escritor. Ou seja, é a presença de Nora nessa parceria que permite a estabilização dele e que traz como consequência a sua própria construção literária. Esse ponto é muito importante, pois sabemos que Lacan salienta a função da escrita em Joyce. A partir daí, pensei em algum momento que Nora pode ser equiparada em sua função a um analista como parceiro sintoma, com TH, que se instala na transferência como complemento do sintoma de alguém. No seminário 23, quando interrogam a Lacan perguntando se a psicanálise seria um sintoma, com TH, ele não vacila em responder.
A psicanálise não é um sintoma, mas o psicanalista sim o é. Nora, como parceira sintoma de Joyce, advém como complemento de seu sintoma, seu ego, Joyce. Ela possibilita que as partes dispersas de seu corpo tenham um contorno, um enganche, como possibilita também que haja uma localização de seu gozo. Não servir para nada não quer dizer que Nora seja dispensável para ele. Ao contrário, é em sua função de sujeição, de se moldar absolutamente ao gozo de Joyce, contendo seus excessos, que ela se faz fundamental. Bem, é isso. Muito bom, Nelson. Para mim, foi chave a referência que você faz no final, de como o encontro amoroso, no caso deles, e aqui em Joyce, alguém que não contava exatamente com a significação fálica, consegue localizar algo do gozo. Quando não há essa referência fálica, certamente num parceiro, tal como foi com, né, Nora, uma certa localização de gozo. Algo que provavelmente também deve ter se passado lá com Salvador Dalí e Gala. Mas, enfim, conjecturas rápidas para a gente poder retomar depois. Muito obrigado ao cartel como um todo. Vamos seguir agora para o cartel, que tem Lucy de Castro com mais um, e o grande Picasso e a sua Dora. A Dora, a mulher que chorava. Por favor. Seu microfone, Lucy. Primeiramente, eu desejo agradecer a você, Luiz Felipe, que foi assim o mentor desde a primeira atividade da biblioteca, não é? Que você criou, e eu não pude dizer não quando você me fez o convite a segunda vez. Então, eu te agradeço aqui. Nessa noite da biblioteca, em que cartéis conversam em torno de 2 textos publicados no campo freudiano, o de Pierre Navot, O que do encontro se escreve, estudos lacanianos, e o de Dalila Arpan, para barreiras célebres, laços inconscientes, coube-nos, enquanto cartel, apresentar Picasso e Dora Maar, O Minotauro e a Mulher que Chora, de Dalila Arpan, articulando-o ao capítulo 12 do livro de Pierre Navot, O Encontro do Impossível ao Contingente. Não é demais ressaltar que o cartel, dispositivo fundamental da escola de Lacan, faz dessa escola um corpo vivo, e nós estamos sobrevivendo à pandemia com tantas apresentações graças ao cartel. Não é demais ressaltar, pois, foi esse sentimento que tocou os cartelizantes em número de 4, à justa medida ao responderem sim ao convite de Luiz Felipe, diretor da biblioteca, para apresentarem suas produções nessa noite. Também com entusiasmo eu disse sim ao convite de Luiz Felipe para ocupar a função de mais um no cartel, onde me integrei, cônscia de que não ocuparia ali o lugar de mestre. Não me foi difícil exercer a função específica de zelar pelo andamento do cartel, favorecer a elaboração coletiva e, ao mesmo tempo, manter viva e destacada a questão que cada um extraiu desse cartel. Junto aos cartelizantes, Camila Abreu, Fernanda Pigear, Luciano Matos e Rafael Chaves, todos associados do IPB. Enfim, tenho a dizer sobre esse cartel que conseguimos trabalhar de forma articulada. Todos os cartelizantes participaram ativamente e desejaram produzir. Vamos ouvi-los, então. Joia, muito bom. Vamos logo aqui, vamos começar com Fernanda. Olá, boa noite a todos, um prazer. Vamos começar aqui. Bom, Picasso e Dora Maar, o encontro. É certo que as mulheres de Picasso estiveram a serviço da sua busca artística, e dentre elas, Dora Maar foi a mais desconhecida e também a mais enigmática. Um estranho amor, e qual amor não é?
cujo primeiro encontro acontece fortuitamente em um café na França. Naquele instante, o olhar de Picasso, tal como no verso de Caetano Veloso, é arrastado como um imã pela imagem daquela bela mulher. Além de cabelos negros, como ébano, e vestida de preto, ela adentra o recinto com uma expressão inabalável e oferece algo mais. Picasso é tomado por esta visão. Ele sustenta seu olhar quando, então, ela apoia a mão esquerda em cima da mesa, apanha um canivete e, com os olhos fechados, vai fincando a lâmina entre um dedo e outro de forma sequenciada, em um estranho ritual, de tal maneira que acaba se ferindo e deixando rastros de sangue. A cena fascina Picasso, que, então, pergunta seu nome e pede sua luva ensanguentada para guardá-la em seu armário de tesouros. Momento em que Dora lhe diz: toma minha mão, eu me entrego. Por trás da mulher do canivete estava a mulher torturada, ferida, que se oferece ao olhar do outro. O gozo se presentifica, a satisfação para mais além do princípio do prazer, vinculado ao olhar, e as feridas estão lá. De um lado, seu pai, que a convidava a olhar para fora, e de outro, sua posição de objeto do olhar de sua mãe, que lhe aprisionava. Luz e sombra tão marcadamente presentes em seu trabalho como fotógrafa que era. Picasso, por sua vez, imediatamente se apodera do convite e do instrumento da cena do sacrifício. Apodera-se da luva com sangue, pega o objeto e toma a mulher. A luva é seu condensador de satisfação, o significante que a representa. E naquele mesmo dia de outubro de 1935, Dora se oferece em sacrifício a Picasso, que aceita, sem titubear, assumir o lugar do seu mais íntimo algoz. Sim, naquele breve instante do encontro entre Picasso e Dora, o enlace inequívoco de uma perversão com o enigma se deu. E é nesta mesma cena paradigmática que já se fazem presentes os elementos constitutivos dessa relação. O mesmo que os atrai será o mesmo que os separa. Para Dora, Picasso é o protagonista de sua mais bela história de amor, talvez a única. Para Picasso, Dora ocupa o lugar de um ser dominado, de um mero animal de companhia, a quem ele direciona desprezo, tal como fazia com seu pai, figura diminuída pelo tio materno, e com quem Picasso mantinha um perpétuo duelo. Dora é para o artista seu pai. Será por isso que Picasso se esforçava em torcer, deformar e deslocar o corpo das mulheres? Que mistério se oculta detrás da figura da mulher para provocar assim seu gênio destruidor? Pois bem, Picasso ocupa o lugar do torturador, capaz de causar a dor que é esperada por Dora. E o choro parece ser a linguagem possível na tentativa de um entendimento impossível entre eles, a que chora e o que faz chorar. Ela, a prisioneira, que entrega as chaves da prisão que quer ser encarcerada, e ele, o carcereiro assumido que recebe as chaves com todo prazer. A entrega consentida de Dora, aparentemente sem sentido, parece fazer ressonância com um belo poema de Florbela Espanca, poetisa portuguesa. Chama-se Fanatismo, que diz assim: minha alma de sonhar-te anda perdida, meus olhos andam cegos de te ver. Não é sequer razão do meu viver, pois que tu és já toda a minha vida. Não vejo nada assim enlouquecida, passo no mundo meu amor a ler. No misterioso livro do teu ser, a mesma história tantas vezes lida. Tudo no mundo é frágil, tudo passa. Quando me dizem isso, toda a graça de uma boca divina fala em mim. E olhos postos em ti, digo de rastros. Podem voar mundos, morrer astros, que tu és como Deus, princípio e fim. E assim como uma peça da complexa engrenagem do gozo obscuro de Picasso, Dora é trocada por uma nova mulher. Diante do abandono, Dora, a mulher que chora, declara: não fui sua amante, Picasso foi meu amo. E mais ainda, depois dele, só Deus. Muito obrigada.
passar a Rafael agora. Então, seguindo a linha de Fernanda, a partir da passagem lida por ela do encontro entre Picasso e Dora Maar, nos foi apresentado os rastros do impossível ao contingente entre ambos personagens. Cada um no seu exílio, demarcam dois lugares diferentes nessa parceria. Do lado do homem, o gozo é perverso, dirigindo-se à mulher, enquanto reduzida ao objeto A. Já do lado da mulher, o gozo do seu corpo é enigmático. Nada se sabe sobre ele. Ambos os polos trazem suas respectivas idiosincrasias e apontam para uma inadequação. O homem não sabe o que é uma mulher para ele, uma mulher não sabe sobre aquilo que goza, lavou. Dito de outra maneira, a marca da impossibilidade reside na inexistência da relação sexual, cuja sua escrita nada podemos dizer, pois ela não cessa de não se escrever. O que podemos pensar desse desencontro sexual? A aposta é que dele algo se articula, tal como os rios Negro e Solimões, que desencontrados se encontram nas curvas e dão lugar a um outro rio, Rio Amazonas. Algo é escrito, mas as águas que se entremeiam entre esses rios nunca são as mesmas. Isso nos leva a pensar que são nas curvas da vida ou esquinas da vida que o encontro amoroso também acontece. No momento do encontro, a contingência é posta em jogo, algo que se articula e se produz inconscientemente nessa relação entre sujeitos, através das pistas simbólicas da história de cada um. Possibilita a escrita de algo, um saber emerge e, dessa maneira, cessa de não se escrever. Entretanto, a partir do momento que o sujeito transforma aquilo, que foi da ordem contingente, em algo que busque preencher sua falta inerente, passando ao não cessa de se escrever, o sujeito submerge na ilusão e torna o que era do encontro necessário. Nesse sentido, engancha-se na crença de que a partir dos dois obtém-se um, a cara metade, a completude. Portanto, situamos-nos no nível do sentido. É difícil falar de um sentido para o amor. Lacan, Seminário 1, segundo sua indicação, ao trabalhar as três paixões fundamentais, o amor, o ódio e a ignorância, e sua articulação com os três registros, localiza o amor entre o simbólico e o imaginário, o que não quer dizer que ele seja signatário de um ou de outro, está na junção de ambos. Logo, subentende-se o amor enquanto força motriz. Esteja na ordem de uma produção de saber, possibilitando algum inodamento. O amor convoca sempre a um novo encontro e um saber fazer diante dele. Senão, aspas, o drama do amor acaba se tornando o mesmo drama do neurótico, porque quer fazer do encontro um costume. Logo, acaba perdendo a dimensão do que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Muito bom. Agora nós passaremos a Luciano. Luiz Felipe, por favor, coloque o slide. Foi. Enquanto você está colocando o slide, eu queria agradecer pelo convite, queria agradecer também pelo excelente trabalho que você tem feito na biblioteca. Queria agradecer a Lucy pelo trabalho instigante, e eu até fiz um trocadilho, instigante, porque a luva de Dora Maar, que serve como fetiche para Pablo, ela se colocou no grupo, permitindo que a gente trabalhasse. Então, e a todos do cartel, que
serviram como um bom sparring para a gente trabalhar todo esse trabalho, foi muito legal. Então, eu intitulei Laços do Inconsciente. O terceiro me chegou, encontro, como quem chega do nada, do impossível da relação sexual. Ele não me trouxe nada, Erastes ou Herômenos. Também nada perguntou, Chevói. Mal sei como ele me chama, mas entendo o que ele quer, grande outro. Se deitou na minha cama e me chama de mulher, objeto pequeno A. Foi chegando sorrateiro, e antes que eu dissesse não, ai, em zigue-zague, se instalou feito um poceiro dentro do meu coração. Contingência, amor. A quem Teresa deu a mão? A quem Dora Maar deu a mão ensanguentada? Por que Dora permanece namorada até o final de seus dias deste homem que a maltrata, ao ponto de exclamar que depois de Picasso, somente Deus? É uma mulher moderna, sexualmente emancipada, que chora, solitária, de caráter forte, propensa a tempestades, teimosa, apresenta mudanças de humor, traços de orgulho e alta autoestima. Tem paixão pelas touradas e atração pela morte. Dentre as mulheres de Picasso, foi a única que fez uma carreira artística. O que faz a ligação entre Pablo Picasso e Dora Maar? O olhar de Picasso cai sobre ela. Ele a pinta como modelo, vê seu talento e menospreza sua arte. Uma arte menor, utilitária. Ela é que é útil. A arte dela não. Pablo e Dora se amam como homem e mulher, respectivamente. Para o homem fetichista, a mulher vem ocupar o lugar do objeto do desejo, mas especialmente de seu gozo. Enquanto a mulher, desprovida do falo, é com todo o seu ser que aspira a ser amada. O amor do lado mulher era otômano, posto que somente pode vir do grande outro. Dora se oferece assim ao amor deste homem e, crendo se entregar a seu amor, se encontra presa de seu gozo. Lacan, no capítulo 11 do Seminário 20, diz que o discurso psicanalítico revelou de importante que o saber, que estrutura por uma coabitação específica o ser que fala, tem a maior relação com o amor. E usa então a expressão todo amor, e acrescenta que ele se baseia numa certa relação entre dois saberes inconscientes. A base da argumentação inicial de Lacan é que não há relação sexual, onde relação sexual é definida como aquilo que não para de não se escrever. Há impossibilidade, e que também não há dentro do dizer, existência da relação sexual. Sustenta a argumentação, usando o diagrama da sexuação, afirmando que o gozo do grande outro, tomado como corpo, é sempre inadequado, perverso de um lado, no que o grande outro se reduz ao objeto A, e louco do outro, enigmático. Daí faz uma pergunta: não é do defrontamento com esse impasse, com essa impossibilidade, de onde se define um real, que é posto à prova o amor? Assim, o encontro com o parceiro, que Lacan chama de destino fatal, acontece, e o amor se realiza através da coragem. E pergunta se não se trata esta coragem dos caminhos de reconhecimento. E define reconhecimento como a maneira pela qual a relação dita sexual entre os sujeitos para de não se escrever. Lacan chama parar de não se escrever de contingência e não para de se escrever ao necessário. O necessário não é o real. Na contingência só há encontro, no parceiro, dos sintomas, dos afetos, de tudo que em cada um marca o traço do seu exílio, não como sujeito, mas como falante, do seu exílio da relação sexual. Então pergunta: não é o mesmo que dizer que é somente pelo afeto que resulta dessa ânsia que algo se encontra, que pode variar infinitamente quanto ao nível do saber, mas que por um instante dá a ilusão de que a relação sexual para de não se escrever? O que seria este algo que se encontra? O deslocamento da negação do para de não se escrever ao não para de se escrever, da contingência à necessidade, Lacan diz que é onde está o ponto de suspensão a que se agarra todo o amor. E este substituto é que constitui o destino e também o drama do amor. A relação entre dois seres não é uma relação de harmonia, que Lacan chama de entravar-se numa apreensão de miragem. O amor é que chega a abordar
o ser como tal no encontro, enquanto suposto a uma frase articulada, a algo que se ordena ou pode se ordenar por uma vida inteira. Entretanto, acrescenta Lacan, não há muito a fazer em relação ao gozo, mas, por outro lado, seu signo é sustentável de provocar o desejo. Aí está a mola do amor. Os laços inconscientes, contingentes, também parecem acontecer no fenômeno da transferência. Ainda no seminário 20, Lacan fala sobre a escolha do amor, isto é, do reconhecimento a signos sempre pontuados enigmaticamente, da maneira pela qual o ser é afetado enquanto sujeito do saber inconsciente. No capítulo 24 do seminário 8, em referência ao texto A Identificação, onde Freud pontua que há 3 tipos de identificação, destaca nos 2 primeiros que a identificação se faz sempre pro ein sich Zug, um traço único, um traço da pessoa-objeto, que Lacan acrescenta que possivelmente é um signo, e é definido como o caráter pontual da referência original ao grande outro na relação narcísica. Lacan acrescenta que o olhar do grande outro, concebido como sendo interiorizado por um signo, é suficiente para a identificação, não sendo necessário todo um campo de organização e de uma introjeção maciça. E acrescenta, este ponto grande I, do traço único, este signo de assentimento do grande outro, da escolha de amor, sobre a qual o sujeito pode operar, está ali em algum lugar e se regula na continuação do jogo do espelho. Basta que o sujeito vá coincidir ali em sua relação com o grande outro, para que este pequeno signo, este em Zig-Zug, esteja à sua disposição. Muito bom. Vamos agora concluir com Camila. Camila Abreu. Vamos lá concluir, né, gente? Então, o título do meu trabalho foi O que nos ensina a história de Dora Maar? Uma leitura pela via da devastação feminina. Nesta produção, gostaria de destacar 2 pontos que me fizeram questão. O primeiro diz da relação de Dora com sua mãe durante sua infância e adolescência, e o segundo, da relação de Dora com Pablo Picasso. Dora nasceu no oeste da França em 1907. É filha de pai croata e mãe francesa. Como bem disse a Fernanda, a relação de Dora com sua mãe foi marcada por um aprisionamento. A mãe de Dora espiava os movimentos da jovem através da cortina que cobria a porta de vidro, localizada entre o quarto dos pais e o de Dora. Dora se sentia como se estivesse em um aquário, sendo observada. Além disso, ela vestia a filha de forma pomposa e teatral, destacando sempre chapéus variados, que mais tarde foram pintados por Picasso em diversas obras, como se fosse uma marca de Dora. A mãe de Dora também era uma católica fervorosa e tinha uma alma amarga. Era tímida, desconfiada e medrosa. Desde criança, Dora sempre foi muito sensível ao olhar. Seu pai era um dos melhores arquitetos do país, e quando a filha era criança, ele a levava para o topo de um prédio para observar seu trabalho, utilizando um telescópio. O pai de Dora não pareceu intervir aos imperativos da mãe, mas exerceu um papel importante, que foi de apresentar a Dora a arte e vice-versa. Anos depois, Dora foi apresentada a Picasso pelo poeta Paul Eluard, em 1935, 1936, mais ou menos, no terraço de um café na França. Pablo logo se sentiu atraído por sua beleza exuberante. Este enamoramento entre eles durou cerca de 9 anos. Porém, Dora não era a única. Picasso era conhecido por ter uma vida amorosa rica em encontros, e o traço que chamava sua atenção nas mulheres era que elas estivessem a serviço de sua busca artística. Quando conheceu Dora, ele sustentava uma outra parceria amorosa com Marie-Thérèse,
e durante anos alternou suas visitas entre Marie e Dora Maar, que era amante. Dora era uma fotógrafa renomada e a única das mulheres do pintor que conheceu Lacan. Na verdade, aqui uma pausa para uma fofoca. Ela foi analisante de Lacan. Será que, por ter uma carreira artística, Dora entrou no rol de apaixonamento do pintor? O fato é que ela era extremamente deslumbrante para ele, a ponto de dizer que depois dele, fala dela, só haveria Deus. A parceria de Dora com Picasso era marcada por maus tratos e por um olhar invasivo do pintor, que a usava para pintar. A usava. Aqui, já podemos pensar em um ponto importante da posição de gozo de Dora: ser vista. O encontro entre um homem e uma mulher se revela como sendo entre uma perversão e um enigma. Um homem não sabe o que quer uma mulher e uma mulher não sabe sobre aquilo que goza. O encontro, portanto, está ligado por uma impossibilidade, articulada por Lacan como inadequação. Assim, o encontro, uma parceria, é marcado pela relação entre sintomas. Dora, de ser vista, e Picasso, de vê-la e pintá-la. Mas o que há para além disso? Uma leitura possível e inevitável se apresentou neste cartel, pelo menos para mim, como uma via pela devastação feminina, um tema muito difícil de ser bordeado em tão pouco tempo. Lacan, no Seminário 20, nos ensina que a paixão pode ser a ignorância do desejo, e quando olhamos mais de perto, percebemos a devastação. Ainda neste seminário, ele diz: a filha espera mais substância de sua mãe do que de seu pai. E mais tarde, no Seminário 23, ele nos traz que na devastação, um homem é para uma mulher uma aflição pior que um sintoma, e que a devastação é o retorno da demanda de amor para uma mulher. Mas afinal, o que é a devastação para a psicanálise? Lacan apresenta a devastação também no texto Ator Dito, em 1972, e afirma que a menina parece esperar algo da mãe que não se situe apenas pelo signo de castração. Diante disso, a relação entre mãe e filha e suas repercussões para a sexualidade feminina verifica, em muitos momentos, a vertente da devastação no gozo feminino, que pode se apresentar de variadas formas. Indo por esta via, um encontro com o outro, ou até mesmo uma parceria amorosa, não necessariamente faz signo de amor. Uma leitura possível da posição de Dora diante de Picasso pode vir a ser a devastação, que reproduz uma relação pré-edípica com a mãe. E a posição de Picasso é o gozo perverso. Parece ser, na minha leitura. A cena do sangue, que foi mencionada por Fernanda, por exemplo, é como se não houvesse nada para além do instante, do retrato, da captura do olhar. O instante do encontro proporcionou a Picasso uma ilusão de que a relação sexual se escreve. A grande questão é que, mesmo com muitos encontros com Dora e um apaixonamento de 9 anos, a coisa não passou desse ponto. A dimensão da falta, por exemplo, não apareceu. E Dora não conseguiu mais enxergar o amor, já que, nas palavras dela, jamais haveria outro que não fosse Picasso. Se não fosse ele, só Deus. Tornou-se Dora uma mulher invisível? Bom, é isso. Muito bem. Passamos agora a Luiz Felipe. Gente, eu fico assim, na verdade, muito contente mesmo, de acompanhar o percurso que a gente teve aqui essa noite, assim, com a escuta do trabalho de cada um, assim, de vocês. E pelos comentários que a gente pôde acompanhar, e todos puderam acompanhar aqui no chat, eu acho que
isso também é compartilhado com muitos colegas que aqui estão. É muito rico ver a produção assim de cada um. Eu vou começar a falar algumas coisas que, além dos que eu já comentei, para abrir também para meus colegas que estão aqui. Para mim, fica algo assim bem interessante para se perguntar. Essa relação do amor com o tempo, né? Vocês puderam perceber que em todos os cartéis houve a ênfase nesse instante. No primeiro instante, que às vezes é um instante de olhar, às vezes é o instante da luva, às vezes é o instante do sangue, da ferida, mas de como desse instante que é sempre da contingência, tende-se a transformar-se num drama, né? E de como isso, por vezes, é o que vai erodindo algo que ganhou uma consistência para alguns casais e outro é exatamente esse prolongamento do instante que vai criar alguma consistência. Então, bem, são muitas as questões, mas eu já falei muito, quero passar a palavra também a meus colegas. Eu vi aqui que o Marcelo levantou a mão. A ideia é que todos participem desse diálogo, ainda que breve, já que estamos um pouco já avançados. Marcelo. Bom, en primer lugar, quiero parabenizar a todos. Fue lindísimo, una delicia de noche, todas as intervenções, muito boas e profundas e com ritmo, porque levamos um tempo já e muito interessante, não dá vontade de que isto se conclua. Por tratar-se de um encontro de biblioteca, eu queria dizer duas palavras sobre o livro, que está funcionando como nó de essa noite. Eu tive a chance de conhecer a Dalila Arpin em 2015, quando ela escreveu um artigo numa revista que eu quero muito, e que nasceu com muito esforço e cresceu muito, que chama O Diabo Provavelmente, onde muitos jovens analistas se juntaram para fazer algo diferente, dirigida por Anaël Leibovitz-Kennehen, y que deu resultados fantásticos, con números dedicados a questões como o amor, o ódio, tem temas, o digital, tem temas fantásticos, muitos dos números são gratuitos e estão à disposição. E quando, a primeira vez que eu li o que a Dalila escreveu, que era um artigo sobre o ódio, me lembro, não estou com a revista aqui, mas me lembro perfeitamente do que ela disse, que era muito difícil para homens e mulheres situar a alteridade. E o artigo chamava Odiamos Abertamente. E ela concluía dizendo que um esforço a mais para poder mudar de paixão. Isto antes, ela estava no processo de escrever o livro, que saiu logo em 2016. Eu comprei o livro e me encantei por o livro e me prometi que apenas o livro aparecesse em tradução. O seminário que eu levo faz alguns anos, que chama Parcerias Sintomáticas, ia a se dedicar, como vamos agora nos dedicar, a estes casais célebres, não? Estas parcerias célebres. Então, ano passado, o livro foi publicado pela Grama e esgotou imediatamente o livro, né? Então, foi toda uma aventura conseguir a versão em espanhol. Várias pessoas aportaram pedaços, que muitos dos que viajam a Buenos Aires, Inês, Gramacho, Luiz Felipe mesmo. Então, fomos juntando uma espécie de híbrido, porque o livro está esgotado e Grama vai publicá-lo novamente. Já fizemos um pedido, porque imagino que as quase 80 pessoas que ouvem hoje aqui à noite vão ter muito interesse em ler esse livro. No curso da escrita do livro, ela fez o passe, não? Então, é alguém que desde faz muito tempo está interessada na paixão, no amor como paixão e no ódio como paixão, que tanto nos convoca nesse momento pré-eleitoral que estamos vivendo. Então, queria pedir a vocês
Um aplauso para Dalila Arpin também, que está sendo a condição de possibilidade disto. E, bom, agradecer a todos os mais uns e os cartelizantes. E seguiremos com outras noites fascinantes da biblioteca. Obrigada a todos. Bom, é isso. Eu também queria dizer da minha alegria de tantas informações palpitantes que recebemos hoje à noite. Eu fiquei pensando que foi um grande encontro de cartéis também, né? Uma noite de cartéis que teve uma conotação de um verdadeiro encontro de cartéis. Então, eu, como diretor de cartéis, fico muito entusiasmado e, inclusive, eu vinha pensando de consultar os meus colegas de diretoria e eu estava pensando de fazer uma publicação dos trabalhos e agora me entusiasmei mais ainda e mais ainda também por causa da fala de Marcelo agora, de nós publicarmos também essa noite de hoje, né? Eu acho que nós podíamos fazer uma publicação de cartéis envolvendo a nossa jornada e esse encontro de hoje à noite, porque eu fiquei muito entusiasmado com a psicanálise, a poesia e até a cantoria de Luciano. Quer dizer, Luciano, além de tudo, é afinado, né? Fez um estudo de afinação que eu gostei muito. Obrigado, Jordão. No último encontro, eu fui convidado para fazer um último congresso nosso, cantar uma música no final, etc. Eu não me arvoreia tanto, porque eu tenho uma dificuldade muito grande de articular sons numa harmonia que seja audível. Então, eu gostei muito também do seu cantar, Luciano. Então, se a nossa diretora já disse ok, então vamos trabalhar nisso. Ok, total. Vamos falar sobre isso. E quem sabe... Teve muito poeta, não? Muito músico apareceu. Muita. Muito poeta. Então, nós podíamos até dizer que vamos fazer uma comissão para tanto, e quem quiser ajudar nisso pode nos procurar. E até quem quiser escrever alguma coisa sobre o que escutou hoje também será muito bem-vindo, né? Sim. E a gente tem que construir e registrar. Então, o cartel tem que ter essa conotação também, e nós temos que aprender aqui com os nossos colegas argentinos, que são nossos vizinhos, né? E colegas de escola, da Associação Mundial também, a publicar. Nós publicamos muito pouco. E todos aqui, potencialmente, é um escritor da psicanálise, de cartel, da poesia e da cantoria também. Diretamente a Luiz Felipe, pelo mérito de ter organizado essa noite, a todos os mais uns e a todos os cartelizantes, né? Enfim, uma pena que a gente não esteja podendo nos abraçar agora, depois desse encontro, e tomar um vinho. É verdade. Mas vai ter oportunidade. Vai ter oportunidade. Breve. Obrigado. Jornadas, no coquetel das jornadas. Eu estou aqui sem jantar, vou tomar um vinho agora em homenagem a isso. Tá, Titi. Tintim. Muito bom, muito bom. Tchau. Agradeço a todos os participantes. Quem não se inscreveu ainda nas jornadas, aproveitem o ensejo e entrem no site. Está abertas as inscrições para mais erosão de Eros. Pecado capital quem não se inscrever. Muito bom. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigada. E vamos em frente.